Especial PIB, um espaço de entrevista onde o convidado responde assuntos relacionados à política, sociedade, economia e desporto. Aqui, na sua rádio, Primeiro Impacto. O MPLA não vai aceitar perder a dama jamais. Mais uma vez, reiteradas cordiais saudações nesse especial Primeiro Impacto. Hoje o meu convidado é o líder ativista cívico do movimento União. Um cidadão que, quando chegou a Angola, foi pouco interpretado devido aos seus discursos, devido às suas abordagens em determinados espaços públicos e de debate, encontros com a juventude. Hoje nós vamos olhar aquilo que é a perspectiva das eleições gerais e a visão da juventude sobre aquilo que deve-se pautar no processo da consciencialização dos jovens no processo eleitoral. Mais uma vez, esta é a segunda vez que o Mons Khalifa chega ao Primeiro Impacto. Desejamos seja bem-vindo mais uma vez a este espaço de debate. Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, o Soberano do dia do juízo final, agradeço mais uma vez. Creio eu que não é só uma oportunidade que concedes ao Mons Khalifa, mas a todos os angolanos que realmente se esforçam a fazer o exercício do raciocínio para realmente compreenderem que a abordagem do Mons Khalifa não é direcionada ao partido B ou C, ou talvez a pré-concordarem com alguma abordagem de alguns ativistas, mas é uma abordagem que motiva mesmo o exercício do raciocínio, não para pré-aceitar o Khalifa, mas questionarem, analisarem profundamente, para assim também eles tirarem as suas conclusões. Muito obrigado mais uma vez. Ok. Eu sou António Sapalo, que vamos conduzir este programa sensivelmente 1h ou 40 minutos para analisarmos questões voltadas aos cidadãos, bem como a questões políticas. Falou bem há pouco tempo na sua introdução uma visão de poder levar os cidadãos à consciencialização, ao raciocínio. O que quer dizer isto? Primeiro, nós temos que compreender que o angolano está no estágio em que se encontra, porque não há ninguém que faz esse trabalho de conscientizar o angolano. Porque conscientizar um povo não dá dinheiro. Instrumentalizar um povo para se manter no estágio de pré-aceitação ou obediência cega, ela gera dinheiro. Então, eu quero dizer que é preciso que aqueles que se dispõem como sociedade civil devem saber qual é o real papel de ser um membro da sociedade civil, que é realmente conscientizar. O que é conscientizar um povo? É trazer uma abordagem que motiva o mesmo ser patriota e nacionalista. É fazer que este povo realmente critica de forma severa o governo que desgoverna e também o partido da oposição, que muitas vezes não se posiciona como devia. O mesmo, quando assim exercitar, ou quando o povo chegar a esse nível, terá a compreensão que é da responsabilidade dele como patriota e nacionalista realmente varrer todas essas facções partidárias que se dispõem realmente a fazer aquilo que claramente não vão fazer quando lá chegarem, porque os problemas sociais também faz parte dessa festa da democracia, mais ou menos assim. Okay. Quando fala de facções partidárias, nomeadamente, quais são essas facções e quais são esses partidos que compõem essa facção? Facções partidárias praticamente é um rótulo que eu atribuo a todos eles. Eu me refiro ao UNITA, MPLA, Prajá, PL, todos os partidos são facções partidárias. Por quê? Porque eles instrumentalizam o povo, eles induzem o povo a ser militante. Quando você induz um povo a ser militante, ter um cartão do partido, um chapéu, você tira realmente a percepção
que o povo é responsável de criticar esses partidos quando não estão se comportar como deviam. Okay. Então, quando eles estimulam o povo a ser militante, o povo perde toda aquela percepção de ser patriota. Okay. E esses partidos políticos acabam ser partidos de líderes extremamente ignorantes, extremamente arrogantes e sem conhecimento, porque para que um partido seja forte, é preciso que tenha um povo inteligente, que o critica, e o partido em si vai se dispor a responder às críticas realmente do cidadão que os critica. Enquanto não houver cidadão, só houver militante, este partido vai pré-concordar com esta subservência sistemática desses militantes. Então ele vai se sentir confortável. Só um partido forte porque tem militantes, tem popularidade. Não é porque tem qualidade de discernimento ou habilidade de criar melhor social. Então, para mim, esses todos são facções partidárias a partir do momento que realmente tiram a percepção do povo angolano de ser o que o povo deveria ser, patriota e nacionalista. Ok. Sendo patriota e nacionalista, vamos olhar para o que é o papel da juventude. Recentemente, o líder do maior partido na oposição, em seu discurso dirigido à sua organização juvenil, frisou de que a alternância para 2027 depende exclusivamente da juventude angolana. Na sua visão, se os jovens acatarem esse discurso de alternância e serem responsabilizados para essa tal mudança desejada, o MPLA poderá cair em 2027? Creio, quando você fala do maior líder da oposição, está a se referir ao ACJ. Sim. Vamos lá. O ACJ, quando traz essa ideia, demonstra ser antipatriótico, demonstra um ser que não gosta dos angolanos, demonstra ser um ser extremamente manipulador, demonstra ser um ser que tem a percepção que o angolano está na ignorância profunda. Por quê? É o mesmo ACJ, é a mesma UNITA e não só outros partidos políticos e também os ativistas que realmente prestam serviço à UNITA dizem que o fraude eleitoral de 2027 já está forjado. A CNE, o Manico, toda aquela cúpula que realmente exercitam esse processo eleitoral já fraudaram. Isso a UNITA fala constantemente. Por exemplo, a gente vê a UNITA dizer que o MPLA não respeita os três poderes. Isso é o que a UNITA constantemente diz para todos os angolanos. Se o MPLA não respeita o legislativo, o executivo, o judiciário, significa que o MPLA é a única facção criminosa que dita as regras realmente neste país. Então, se a UNITA já tem essa certeza, cujo ela nos vende, que o MPLA não respeita os três poderes, significa que não há separação dos três poderes. Se não há separação dos três poderes, logo não há uma eleição. Há realmente uma falsa percepção da eleição cuja UNITA está a induzir um povo a votar para uma eleição cujo ela tem certeza que o MPLA vai se manter na desgovernação de Angola. Mas por que então a UNITA primeiro nos diz que o processo eleitoral em Angola não é transparente e ao mesmo tempo está a convocar essa juventude a fazer parte de uma eleição não transparente? Esse homem criminoso, esse homem antipatriótico, eu estou a falar o ACJ, não me respeita, porque se eu tivesse no lugar do ACJ, poderia dizer aos jovens angolanos não participar nesse cardeirão de festa da democracia, sabendo que o MPLA realmente já fraudou as eleições de 2027, sabendo que o MPLA realmente não respeita os três poderes, mas como gira milhões de dólares em época de eleição, realmente cujo o MPLA faz a distribuição a todos os partidos políticos, é aí que a UNITA realmente, mesmo tendo certeza do fraude que já realmente já está cozido nesse cardeirão de realmente de mentir o povo angolano, então vai participar só para receber o dinheiro, não para remover o MPLA da desgovernação de Angola. Ok. É o mesmo discurso também que é levantado pelos altos dirigentes do MPLA quando asseguram de que a vitória em 2027 também depende exclusivamente da juventude do seu partido. Esses discursos, tanto o MPLA e a UNITA, têm
quase discurso semelhante voltado para a juventude e olham para a juventude como indivíduos que poderão mudar o futuro do país. Para o MPLA, esse discurso colhe, tem um discurso de altos dirigentes, como o do secretário-geral do próprio partido, tocando nesse assunto, confiando que os jovens é que poderão mudar, confiando nos jovens que poderão dar vitória para o MPLA. Primeiro temos que compreender todo partido político, para se eleger, precisa de financiamento. E nós sabemos quem financia o MPLA, não estou a falar Angola, o MPLA é o FMI. Por isso é que... Não é o país? Não, o país aonde? Não é o país. Estado, o país tem recurso mineral. E essa exploração do recurso mineral pode forjar um PIB. Mas também quem dita os preços dos produtos nosso é a União Europeia. Se realmente eles querem nos induzir que a gente empresta dinheiro, é só baixar os preços dos produtos internos brutos. Logo, não vamos conseguir arrecadar tantas finanças para manter o Estado. Logo é aí que a União Europeia está a induzir o MPLA a emprestar dinheiro ao FMI. E quando o FMI vem dar dinheiro, ele não te empresta dinheiro para você pagar nas pressas. Okay. Não. O FMI realmente te induz você não conseguir pagar a partir do momento que ele não só te empresta, mas também te induz de forma estratégica, manipuladora, no que você vai investir. Okay. Ele te induz a investir o dinheiro que custa você empresta para que você não consiga tirar os lucros e pagar o juro. É aí então que nossas políticas regionais ficam refém das políticas internacionais. Então é aí que não é o voto popular, não é o voto da juventude, como diz realmente os criminosos do MPLA, que vão alterar ou vão legitimar a democracia. Não, são as corporações internacionais, são as regras internacionais, porque as políticas regionais ditam regras às políticas regionais. Eu posso te dar uma prova. Não é fiel, não é justo, não é correto, pois o estrangeiro em Angola vive 10 vezes melhor do que o angolano. Isso significa que o governo angolano presta serviço às corporações internacionais, porque são eles que realmente financiam o MPLA. Okay. É mais ou menos assim. Então, a UNITA e o MPLA vão ter que trazer esse discurso para dar uma falsa percepção aos angolanos que quem decide quem vai governar ou não vai governar é o voto popular. Isso é utopia, é fantasia. Isso é que eles chamam de secret society, sociedade secreta. O povo é só praticamente boi que deve ser jogado capim. Às vezes o capim também deve ser tirado, porque um povo que realmente não tem capacidade de discernir não vai discutir sobre seus direitos enquanto tiver capim para comer. Então tira-se o capim e o boi começa realmente a gritar. Nesse grito que a oposição e o governo que desgoverna define como liberdade de expressão, enquanto não é liberdade de expressão, é só uma servidão de expressão. Ok. Falando dessa perspectiva da divisão, então o surgimento de vários movimentos cívicos, nomeadamente assim como o movimento do Mos Khalifa, o movimento de Francisco Teixeira, o movimento de Tanais, o movimento de outros ativistas, assim como o Gangsta, não surge nessa perspectiva de levar a consciencialização da juventude, dos cidadãos e a moralização de que o certo é este e o errado é aquele? Primeiro, o Mos Khalifa é muito diferente dos movimentos que aqui você citou. Eu disse diferente, não disse melhor. Não estou aqui a me superiorizar. Eu acho que as pessoas não vão entender. Eu disse diferente. O movimento União Patriota é um movimento de conscientizar o angolano. É o que estou a fazer aqui. O movimento do Gangsta, Francisco Teixeira, Tanais Neto e tantos outros são um movimento de instrumentalizar o angolano para direcionar-se a um partido político e para remover o MPLA. Para isso, esses movimentos não conscientizam o angolano, condicionam o angolano realmente a direcionar os partidos que vêm já perder as eleições há 50 anos. Há 50 anos. Mas eles não estariam a criar esse movimento não só para olhar para a UNITA, para olhar para a consciencialização. Os discursos deles não é para poder direcionar o voto, mas sim levar a consciencialização dos cidadãos. Não, é só você ver como o Teixeira fala. O Teixeira fala, não tem comida, não tem escola, não tem água, não tem luz. É o mesmo discurso da UNITA.
Não tem diferença. Não o Teixeira não traz o discurso de conscientizar, por exemplo, dizer que os partidos políticos são criminosos a partir do momento que instrumentalizam a mente do povo para deixar de ser patriota e serem militante. Isto é um crime que os partidos políticos cometem. Isso não é o que o Teixeira fala. O Teixeira fala aquilo que realmente o MPLA planta, a fome. E ele vai trazer o discurso para a fome porque sabe que tem um povo que gosta de ouvir o discurso de fome. Então isso não é conscientização. Nós angolanos temos que começar a entender, separar o que é conscientizar e o que é instrumentalizar. Na conscientização, você também pode dizer que o povo não é vítima, é conivente. A partir do momento que se dispõe a consumir toda a imoralidade que os partidos políticos colocam na vitrina. Porque é da responsabilidade de um povo ser consciente como ser humano, ser consciente e não se entreter constantemente. Só que se você traz essa abordagem para um povo que já está acostumado a consumir discurso, o povo é vítima, o povo é vítima. Então este povo te abandona e segue realmente o ativista que traz o discurso que o povo quer ouvir. O povo é vítima, o povo é vítima. Só que quando você só diz que o povo é vítima, o povo perde a noção da sua parcela de responsabilidade dentro de um Estado democrático, que é se desvincular da militância e ser realmente patriota e cobrar, seja o partido que desgoverna e o partido que realmente faz promessa que vai ganhar e no fundo não ganha, porque é crime o que a UNITA faz, mentir os angolanos. Por exemplo, em 2022, a UNITA disse que nós vamos vencer as eleições. Ok, não estão a governar. E quando não estão a governar... Devido à fraude eleitoral. Não é fraude. Isso também é o que a UNITA quer que os jornalistas reproduzem de forma sistemática. A UNITA diz que é fraude, mas não consegue provar que é. Mas veio a informação real quando perguntaram para o Abel Chivucuvuco: por que vocês não estão a governar? Ele não disse que foi um fraude eleitoral. Ele não disse que o MPLA ia colocar o exército na rua. Isso pela imprensa internacional. O Abel Chivucuvuco disse: houve uma pressão internacional. Significa que o MPLA não tem poder realmente de fraudar as eleições. Mas o FMI, que é o sistema financeiro, dita as regras, mais uma vez, quem vai se manter na desgovernação de Angola. Então a UNITA é mentiroso quando traz a narrativa para espalhar nos jornalistas. Os jornalistas na mentalidade de um povo que não discerne. É fraude, é fraude, é fraude. Não se está a compreender. Eu acho que nós não deveríamos pegar a narrativa da UNITA para sustentar ou tipo... Não só da UNITA, assim como também do Povo para Já, o Partido Liberal, outros partidos também têm invocado a questão de fraude em Angola. Sim, concordo com o que você está a dizer. É aí onde você vê que todos esses partidos são facções partidárias. Não merecem realmente credibilidade de um angolano que discerne. Não merecem, porque eles deveriam ser claro, transparente e verdadeiro. O que realmente está a acontecer, porque isso nos faz dar uma falsa percepção que o MPLA tem a legitimidade, que o MPLA tem o poder absoluto, enquanto que o MPLA não tem o poder absoluto. O MPLA é como se fosse um capataz que presta serviço às corporações internacionais. E se o MPLA dizer não quero mais ser subservente às corporações internacionais, o MPLA pode acabar como o Burkina Faso do Ibrahim Traoré. O MPLA pode terminar realmente como o Muammar Gaddafi. O MPLA pode terminar como o Saddam, que já queriam não servir mais ou ser subservente às corporações internacionais. Quem deveria dizer isso? É o Partido Liberal. Quem deveria dizer, ou para já, é a UNITA. Por que a UNITA não diz isso? Porque também são capatazes que prestam serviço às regras internacionais. Será que eles têm a noção de que existe esse tal suposto servidão dos partidos? Eles têm noção. Porque a UNITA sabe que quem financiou o Jonas Savimbi para matar angolano é as corporações internacionais. Foi um período de guerra. Não estou a dizer que não foi um período de guerra. Estou a falar quem financiou esse período de guerra é a comunidade internacional. E a comunidade internacional tinha que financiar esse período de guerra porque queriam nos retardar após a nossa independência. Então vamos colocar a guerra entre eles. Vamos procurar o gorila, não o mais inteligente, mas o mais esperto. Encontraram no Jonas Savimbi. Então a UNITA sabe disso, que o MPLA está no mesmo estágio que o Jonas Savimbi foi colocado. No meio daquele período também tanto a UNITA, a FNLA e o MPLA tiveram alianças. E essas alianças, e para se ganhar, sabe-se que as organizações para poderem ganhar uma determinada competição
a necessidade de poder fazer aliança. E foi essas alianças que, naquele período e naquele contexto, obrigou as formações dos movimentos a procurarem essas alianças para decorrer aquele período de conflito armado. Não, assim, primeiro temos que entender, os homens que libertaram Angola são nossos avós, os teus avós. Aqueles tiveram aliança com os povos tribais. Aqueles foram buscar aliança entre os africanos para libertarem Angola. Eu me refiro à luta de libertação de 1961. Essa aliança justifica, pois a libertação, quando você vai à casa do colônio para ir buscar arma, para nos matarmos entre nós, isso não é aliança, isso é subservência realmente dos brancos. Então não podemos classificar isso que essa aliança era necessária. Por exemplo, o que é que nós ganhamos com isso? Retardamento mental, espiritual, social. Então não ganhamos nada. Na realidade, isso não era uma iniciativa deles. Eles, por serem orgulhosos, não conseguiram perceber a estratégia do homem branco, que é os condicionar a conflitar uns aos outros. Pronto, os brancos fizeram isso. Porque Angola é a joia, era a mina de ouro da União Europeia na época colonial. Livrar esse país assim, como é que nós, os brancos, íamos sobreviver? Então era preciso realmente criar 3 grupos de traição à nação e induzir que eles poderiam chegar ao poder de forma democrática. Mas como de forma democrática? Se o povo não tinha noção o que é democracia, o que é liberdade, se não tinha noção o que é voto, em menos de um ano vocês querem falar de eleição, é tendencioso, é malicioso. Eles só queriam realmente fazer guerra. E o branco fez eles fazeram que realmente não tinham noção do que estavam a fazer. E quando deram conta que já mataram muitos angolanos, UNITA, MPLA e FNLA, começaram a trazer discurso de democracia, trazer discurso de patriotismo. Okay. E isso não é certo. E não ganhamos nada com isso. Okay. Daí o surgimento dos movimentos levar essa ideia de percepção aos jovens. Quais movimentos, por exemplo? O movimento social da mudança, o movimento da união. Vamos lá, o que eu estou a dizer, os movimentos existentes são movimentos que foram produzidos para prestar serviço aos partidos traidores. Eu estou a dizer que, vamos lá, a UNITA, o Prajá, o PL, todos os partidos são criminosos. Criminoso por quê? Até o PL que surgiu ontem. Não importa quem seja. São criminosos. Por quê? Porque eles viajam e eles sabem que nos países democráticos o povo não é militante nem simpatizante dos partidos políticos. O povo simpatiza realmente com o projeto de governo de um partido e não um partido específico. Porque quando você se aproveita da ignorância das nossas mamás, das praças que vendem batata, não tem noção e vocês vão lá fazer comício e oferecem uma camisola, é claro que eu vou receber. Meu filho não tem roupa, mas aquela camisola pode ir com ele na escola. Você condiciona realmente um povo não ter percepção da sua responsabilidade como cidadão. Todos eles fazem isso. Mas fazem isso para quê? Porque para se justificar Angola ser um partido forte, não é você ter a habilidade de convencer de forma intelectual, é você argumentar um povo específico e apresentar o MPLA. Eu sou o maior partido da oposição. O que é que você tem como intelectualidade? Nós estamos vendo a deputada da UNITA nem sabe ler devidamente. Não pode ser um período de depressão, provavelmente nunca discursou naquela moldura. Não, pode ser que sim, também pode ser que não, mas eu estou a dizer, não sou. E quando um partido durante 50 anos, porque a UNITA diz que tem quadro, então se tem quadros suficiente, prepara um quadro suficiente. Então nós estamos a ver coisa nesse país. Eu sei que as minhas palavras não são muito bem-vindas por enquanto, mas depois das eleições, os angolanos vão começar a compreender. Porque nesse momento todos nós queremos concordar com o discurso que o partido tem que sair, o partido tem que sair. Eu concordo que tem que sair, mas quem vai conseguir tirar esse partido que tem que sair? Se todos estão a prestar serviço a esse partido que tem que sair. O partido PDP, Ana? Meus irmãos, esses partidos estão aqui já há muito tempo. Esses são satélites que o MPLA produz. Eu estou à procura de um partido nacionalista e patriota. Por que o Mos Khalifa não transforma o seu movimento em partidos políticos, já que entende que precisa de um partido que realmente vai bater-se para o interesse? Não, eu tenho por responsabilidade, eu tenho uma obrigação trazer um discurso não partidário, mas um discurso de conscientização. Não sei se consegues me compreender. Então, se do jeito que o país está, que quem aprova os partidos políticos é o próprio MPLA, logo eu também serei condicionado a essa facção criminosa chamada MPLA a servir realmente o MPLA nesse caldeirão de falsa democracia. Mas, Khalifa,
se não existe nenhum partido para si, na sua visão, que pode mudar, bater de frente e mudar o contexto, tirar o MPLA do poder, então o seu movimento leva à consciencialização como os cidadãos, mas a necessidade de poder evoca aqui que precisamos de mudança. Mas essa mudança, se não existe nenhuma outra organização, por que não pensar em fazer um projeto ou agregar-se a um movimento, a um partido? Vamos lá. Os partidos da oposição, todos eles, né, após as eleições, quando não conseguem remover esta facção criminosa chamada o MPLA, eles dizem, não, o povo tem que fazer pressão. É o povo que tem que se movimentar, não é assim? Eles são maldosos. Porque eles tiraram a percepção do que é ser povo, condicionaram o povo a ser militante. Então, após as eleições, o povo espera, ou esses militantes esperam, uma ordem dos líderes dos partidos políticos. O que eles fazem? Se ausentam, fogem e deixam o povo entregue à sorte. E eles começam a dizer, não, o povo é que tem que se mover, o povo tem que cobrar, não pode esperar só do partido B, do partido A. Então, como é que este povo vai cobrar se ele não tem noção da responsabilidade dele como povo? É aí que eu estou a dizer que o discurso de instrumentalizar o povo ser militante, o povo perde toda a noção de patriota. Então eu estou a fazer o trabalho para fazer o angolano entender. Antes desses partidos políticos chegar, nós já estávamos aqui, nós já somos angolanos. E eles fizeram um trabalho de nos dividir de forma partidária para que a gente não seja patriota. Agora você diz, vamos remover o MPLA? Sim, vamos remover o MPLA. Como remover o MPLA? Vai se remover o MPLA quando o angolano tem senso de patriotismo. De forma em conjunto, nós vamos remover o MPLA e não só. E todos os partidos políticos que prestam serviço ao MPLA. É o povo que tem que ser conscientizado. Conscientizar o povo de forma massiva. Nós temos como fazer o que aconteceu no Nepal. Agora, como é que vai acontecer o que aconteceu no Nepal se o angolano realmente tem mais amor aos partidos políticos do que realmente à própria pátria? E há uma tradição aqui em Angola que onde você vê a maioria das pessoas realmente da parte sul, eles são da UNITA porque a UNITA é um partido de sulano para sulano. Eles são assim. E o MPLA também condicionou as pessoas do norte a acharem que são obrigados realmente a ser do MPLA. Então, quando é que nós vamos ser angolano e patriota e nacionalista? A partir do momento que aparece um líder presente que está aqui dizer, vamos se desvincular da militância e vamos ser patriota. Essa narrativa nenhum ativista traz. Nenhum ativista está a trazer. Eles estão a dizer que vamos remover o MPLA 2020. É utopia. É utopia, porque aqui tem forças estrangeiras, empresas estrangeiras, supermercados estrangeiros que estão aqui prestar serviço às corporações internacionais. E o MPLA tem que resguardar, proteger essas empresas internacionais. Ok. É muito forte isso. Isso é muito forte porque quando fala sobre a questão dos movimentos e o seu papel dentro da sociedade, das comunidades, evoca aqui que os movimentos estão simplesmente para servir às organizações político-partidárias. Vamos olhar. Angola vive N problemas. Dentre os problemas, a questão de habitação, empregabilidade e a questão do salário mínimo. Olhando para aquilo que é a sua visão como cidadão viajado, e conhece um pouco daquilo que noutras paragens do mundo ocorre, é normal que um cidadão que trabalha com 24 dias úteis a oferir um salário mínimo de 30 mil kwanza em Angola? Primeiro, vou falar alguma coisa que talvez o angolano vai discordar e é muito normal. Qual é o problema do problema? É resolver o problema. O problema do problema é resolver o problema. Como assim, Moço Khalifa? Não estamos a entender. Você está a nos deixar confusos. Todos nós queremos combater o problema, mas é o problema que realmente gera emprego formal para os parlamentares. Combatendo este problema, você cria um outro problema. Como os parlamentares irão exercer as suas funções? Não entendi até aqui. Bonito. Combater o problema, ele cria um outro problema.
Porque o problema que produz emprego formal. E este problema é causado com a corrupção. Produz essa corrupção de forma propositosa e cria-se um problema. Este problema vai justificar o discurso de quem se diz somos servidor público. Servidor público significa que tem que resolver um problema que realmente não existe. São problemas que eles criam a partir da corrupção extensiva. Esta corrupção vai produzir problemas sociais que vai justificar realmente o emprego formal dos parlamentares. Estou a dizer todos eles. Uns precisam produzir o problema e outros têm que discursar sobre o problema. Quem discursa realmente sobre o problema no parlamento ganha um salário no fim do mês falando do problema. E se nós não tivermos esse problema, reduz realmente os parlamentares. Logo nasce a essência de uma liderança. E essa liderança produz realmente uma reforma agrária. Quando você diz 30 mil kwanzas, ou 40 mil kwanzas, ou 50 mil kwanzas, 100 mil kwanzas, bonito, é muito dinheiro no mês. Uau, Moço Khalifa, não vale isso. É muito dinheiro quando o cidadão tem casa própria, não paga renda. É muito dinheiro quando o Estado supre realmente a educação acadêmica. Entende? Porque o angolano tem que aprender, este país é rico. E se esse país é rico, tem que ter um líder que tem que extrair a riqueza e dar a educação pública grátis. Não vou falar a palavra grátis porque é pejorativo. Na realidade, o angolano paga a partir do momento que é explorado sua riqueza. Esse dinheiro tem que ser levado à educação. Todo angolano tem que ter direito à educação. Ponto. Tem que ter direito à casa própria. E o Estado não pode produzir casa, construir e vender, não. Por isso é que diz, eu sou servidor. Se eu sou servidor público, consigo extrair a riqueza, produzir o PIB e construir casas populares, como faz o Lula no Brasil. E essas casas populares devem ser distribuídas a todo cidadão com a chave. O cidadão só vai ser taxado água, luz e gás encanada. Você dá dignidade a um cidadão. Tá a compreender já? Pronto. A partir daí, você pagando 50 mil kwanza é muito dinheiro. Porque ele não paga aluguel, ele não paga a escola, ele não paga certas coisas. Tá entendendo? E quando você dá 50 mil, mas esse ser paga aluguel, paga a escola do filho, não é nada. Transporte e outras coisas não serve para nada. Tá a compreender? Eu sei que não vou me compreender, mas é preciso que tenha um líder. Político não resolve problema, porque o político sobrevive dos problemas sociais. E os problemas sociais não existem. Elas são criadas para justificar emprego formal. Então aquilo quando a UNITA diz, não, o MPLA está a produzir problema, está a produzir fome. O que seria da UNITA se não houvesse fome? Não seria nada. Poderia entrar em extinção. Não seria o MPLA extinguir a UNITA. A estabilidade social, a estrutura social que um partido concede a este povo acaba extinguindo realmente os partidos da oposição. Acaba destruindo os partidos da oposição. Não é o líder ditatorial que diz não pode existir esse partido ou aquele partido. A própria estabilidade social concede ao povo um direito de ter direito de viver bem. Isso é assim. Quando um partido nasce, pode até nascer. Você vai prometer dar aquilo que o povo já tem. Vou dar água, nós temos. Vou dar luz, nós temos. Temos as condições básicas, nós temos. Você vai oferecer o quê? Você mesmo recua e desiste. Consegues entender que eras um manipulador. Não, mas isso também acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem problema de questão de água, de saúde e outras coisas, mas há eleições. Agora vamos lá. Nós temos problemas medieval. Lá o problema é sofisticado. Eu morei lá. Os Estados Unidos realmente produz alimentação industrial com substâncias químicas para retardar a capacidade do discernimento do povo americano. Por isso que é o país com mais prisão no planeta Terra. Porque também tem mais advogado, tem mais promotor e tem mais juiz. Okay. Toda essa criminalidade que vem a partir da exploração trabalhista e muitos ficam cansados, não conseguem, partem para a criminalidade. Esse é um ponto. O outro ponto, o próprio governo americano deixa que as drogas entram. Lembra no tempo do Reagan? O Reagan ofereceu realmente armamento para o governo da Colômbia fazer entrar cocaína nos Estados Unidos da América. Para quê? Ele fez isso para ver se os negros americanos não pudessem crescer socialmente e mentalmente. Colocaram as drogas no gueto e fez dos negros americanos violentos, criminosos.
com tanto vício de droga. Mandou esses negros para as prisões. Nas prisões gerou emprego para advogado, promotores, juízes e tantos outros. Isso chama-se sofrimento sofisticado. E temos também obesidade, câncer, tantas doenças. Para quê? Para quando realmente os democratas chegar a dizer, se eu chegar, vou melhorar na saúde. Estás entendendo? Enquanto que o nosso problema aqui é medieval, falta de alimentação. Logo o MPLA não pode produzir alimentação para todos, porque também vai tirar a oportunidade da UNITA a falar sobre a fome. É aí onde esses ativistas deveriam conscientizar, que a conscientização é esse tipo de discurso. Aí o povo entende, falando, agora nós estamos a entender. Essas merdas, desculpa por expressão, são todos malandros. Então o jogo é assim. É um passatempo com o nosso sofrimento. É mais ou menos assim. Okay. Agora, um político não vai dizer dessa forma, porque não é da natureza dos políticos dizer isso. Um político vai dizer aquilo que nós queremos ouvir. Vou melhorar, eu vou fazer, vou deixar de fazer. E o MPLA sabe do game, que ninguém vai fazer, porque não se pode fazer. É um jogo, é assim. E agora, indo um pouco para o lado religioso, para justificar o que está escrito na Bíblia Sagrada. O mundo mesmo já é do maligno. Para que eles tenham esse discurso que é do maligno, precisa colocar governo que produzem problema social para dizer que Deus foi um fracassado. Criou um mundo que não está dando certo, enquanto que não. Tudo que nós precisamos está por baixo dos nossos pés. A água, arroz, o feijão, o petróleo, o cobre, tudo está por baixo dos nossos pés. Por que tanta dificuldade? Porque há um grupo específico que privatiza, diz, não, essa parte é para nós. Mas uma praia assim é só para você? Ah, essa terra aqui. Eu estou a vir aqui, eu vim aqui. É quintais bem grandes, não tem casa, porque só um homem fechou um hectare. Mas como assim? E as pessoas estão a pagar renda, vivendo apertado. Eu, no poder, faço uma reforma agrária. Todo angolano tem que ter direito a ter terra e ter casa própria. Eu não sei de onde você veio, um branco tem terra e cercou, não coloca nada. E os angolanos estão vivendo em cabana. E como não bastasse, usam o próprio angolano para ir contra os cidadãos que vão lá ocupar aqueles espaços porque não têm habitação. E não só. Eles ocupam terra, expulsam nossas mamães das terras e depois mandam a mamã plantar nas terras como trabalhadoras. O MPLA vai para o Congresso, onde irá eleger novo presidente, a nova estrutura que irá montar-se para competir as eleições de 2027. Dentre os candidatos, mais sonante é o general Higino Carneiro, que está a ser arrolado em vários processos, desde desvio de brinquedo, desde questões de peculato, de desvio de viaturas, na altura, quando foi o secretário provincial do MPLA em Luanda, entre vários outros processos. Como analista, como observador de questões voltadas ao país e não só, general Higino Carneiro tem probabilidade de poder, caso a sua candidatura seja aceita, vencer o Congresso do MPLA concorrendo com João Lourenço? É assim, não importa quem seja, a nossa luta tinha que ser aposentar o MPLA. É muito triste ouvir muitos angolanos e não só, também membros da oposição enaltecendo alguém que lhe colocaram como governador de Luanda e não conseguiu fazer nada. Alguém que realmente está no sistema há muitos anos e não conseguiu fazer nada. Como eu já disse, não é para fazer, porque fazendo realmente cria um outro problema. Então, nós deveríamos lutar para aposentar o MPLA. Eu não tenho, às vezes, tempo para falar sobre a candidatura dentro do MPLA, porque é uma brincadeira. Nós também, angolanos, temos que nos respeitar. Porque o José Eduardo dos Santos já saiu, deixou o João Lourenço. O MPLA está nos tirar da situação que realmente nos encontramos? Claro que não. Então, queremos remover o MPLA ou nós queremos remover o João Lourenço? É aí onde você vê que a UNITA não quer realmente chegar ao poder. Por quê? Porque quando a UNITA se esforça a apoiar um candidato de um partido que não o permite chegar no poder, a UNITA não é sério.
A UNITA ou alguns apoiantes que... Eu estou a falar a UNITA porque não podemos falar uns apoiantes. Tem Sapinhala, tem outros, tem muita gente que estão a apoiar a UNITA. Mas pode falar a título individual, não institucional. Não, eu como líder tenho que colocar uma disciplina. Nosso trabalho é remover o MPLA. Eu, como líder da UNITA, deveria colocar essa disciplina. Nem o Sapinhala, nem o Nelite Quick. Seja lá quem for militante da UNITA, não tem que dizer nada sobre esse personagem. A nossa luta é remover o MPLA e não remover João Lourenço, colocar Egino Carneiro, colocar Mara Kiosi. Não, a luta não é essa. A luta não é essa. Então, quando você vê ativistas, sociedade civil, o Júnior Carneiro, porque vocês estão revoltados com o João Lourenço. Você acha que o Júnior Carneiro, governando esse país, vai se dar bem com a UNITA? Vai respeitar a UNITA? Mas tem tido alguns encontros e a forma como lidar com... Isso é estratégia, porque eles estão nervosos com o João Lourenço por ter expulsado, ou realmente por ter fazer pressão aos marimbondos, realmente do tempo do José Eduardo dos Santos. Mas uma vez o Júnior Carneiro no poder, a UNITA não será nada, até a UNITA vai se arrepender. A UNITA vai se arrepender, porque aquilo é MPLA. É o MPLA que dita a regra. O MPLA já não molda? Para na sua visão, ainda que venha outro líder, o MPLA continuará sendo o MPLA? Vou mostrar uma coisa para ti que vai incomodar os angolanos. O MPLA é o partido mais fiel e verdadeiro. De que forma? Estou a falar no seu conceito ideológico. A UNITA sempre foi comunista. O MPLA sempre foi comunista e sempre será. Isso não muda. É só você ver as nossas tradições. É tão rígida que leva séculos. Às vezes morremos com ele. Então, o MPLA sempre foi verdadeiro no seu conceito ideológico. Qual é ser verdadeiro? Fazer que o angolano sofra para que o MPLA sobreviva. O MPLA mata realmente os seus próprios líderes quando percebe que aquele líder já não serve. O MPLA matou Agostinho Neto, matou José Eduardo dos Santos. O MPLA vai eliminar o João Lourenço para manutenção do MPLA. É aí onde eu falo que o MPLA é fiel no seu conceito ideológico. Não vai mudar. Mas a UNITA não é fiel, eles têm tradição de traição. A tradição de traição na UNITA faz parte da cultura da UNITA. Quando Jonas Savimbi vai para a China, aliás aos socialistas, depois troca, vai na França, depois troca, vai aos americanos. Os americanos percebem que esse homem não é sério. Não é sério. Então é mais fácil os europeus confiarem no MPLA, que realmente mantém o angolano na degradação para a manutenção do projeto do Ocidente aqui, do que abraçar a UNITA. Então, o Júnior Carneiro, quando vocês dizem, para mim é assim, nós falamos para que a paz seja consolidada em Angola, é preciso que o angolano tenha as condições básicas, né? Não. O que é preciso? Não, é preciso que nós aposentamos o MPLA e a UNITA. Esses dois partidos, quando se aposentar, nós teremos uma paz verdadeira. Por quê? Porque nenhum partido vai estar no poder para subjugar outro ou retalhar outro partido. Porque a UNITA quer retalhar o MPLA. E o MPLA não vai se permitir ser substituído pela UNITA. Nunca o MPLA vai permitir isso. Nós é que estamos a perder tempo nesta festa da democracia. Ou este imoral caldeirão de democracia. Isso é só um jogo. O MPLA sabe que a UNITA realmente vai retalhar certos membros do MPLA de forma constitucional. Qual é a estratégia do ACJ? O que o ACJ fala toda hora? Temos que fazer uma reforma na Constituição. Temos que... Essa é linguagem estratégica. Reforma na Constituição. Diz o seguinte, que vamos retalhar o MPLA. Porque é uma Constituição que foi feita para proteger quem? O MPLA. Então, fazer reforma na Constituição, você retalha o MPLA. O MPLA tem medo dessa retaliação. Estás a compreender? Agora, nem o MPLA tem que estar no poder, nem a UNITA tem que estar no poder. Então, para si, quem pode estar? Quem devia estar no poder em 2027, na sua visão? Meu irmão. Com exceção do MPLA e da UNITA, quem poderia estar? É assim. Deveria estar um líder com espírito de patriota e nacionalista. Em Angola temos?
talvez os angolanos vão começar a perceber que estão a ter. E esse está à frente dele. Eu sei que nós temos, sim, eu sei que nós temos uma cultura de imediatismo. É o Mos Khalifa? Sim, sim. Mas para perceber o Mos Khalifa requer discernimento também. Já teve a intenção de poder aliar-se a uma força política? Ainda Afinal, não, para poder chegar ao poder não, é preciso? Ainda não. Por que ainda não? Porque não consigo ver nenhum partido com espírito de patriota e nacionalista. Não estou a ver. Se tivesse, eu poderia auxiliar. O Bloco Democrático? Não Fala-se do Bloco Democrático como a organização mais democrática? Não é, porque eu vi o discurso do líder do Bloco Democrático na imprensa internacional, Flomeno. Aquilo aí é um subserviente aos brancos. Ele está a chegar lá está queixando o branco. A minha avó falava bufo. Ele está a queixar o MPLA, não permite isso, o MPLA. Será que a União Europeia não sabe que o MPLA não permite para você, negro de estimação, ir à frente do branco falar isso? Como é que você vai em frente do branco para queixar o teu irmão que está sendo manipulado pelos brancos? Como isso? Não entra da minha cabeça. Ele deveria estar lá e dizer, prestem atenção, não se legitima nenhum partido em África sem o consentimento da Europa. Então, vocês europeus realmente são tendenciosos. Esse sim poderia realmente satisfazer não só o Mos Khalifa, mas o espírito patriota e nacionalista de todos os angolanos. Mos Khalifa pensa um dia ser presidente da República? Não, presidente da República não. Eu penso ser líder supremo deste país. Transformando em um Estado unitário? Ou para o Estado... Não, transformando num Estado que prioriza realmente o angolano. Porque é da natureza que quando você concede o que o povo precisa, eles não alternam a liderança suprema. Seria mais um Traoré? Que exclui todas as forças políticas? Não, o Ibrahim Traoré não exclui. Essa também é a narrativa que a imprensa às vezes coloca para nós, os pobres, não entender. Ele não exclui, como eu disse. Quando você vai concedendo ao povo que o povo precisa, é de natureza. Não é ideologia, é biologia. Que o povo não quer escutar mais ninguém. Vou dar um exemplo. No tempo do câmbio de 10, as coisas não estavam tão bem, mas havia condições financeiras para a gente poder estar um pouquinho bem. Nós não queríamos escutar ninguém. Nós não queríamos ouvir ninguém. Então o povo reclama pelas condições básicas. Agora, se você conceder as condições básicas, é claro que outros partidos políticos vão trazer essa narrativa. Exclui os outros. Mas esses outros, para que eles tenham abordagem, tenham fala, tenham discurso, é preciso que realmente o governo desgoverna o povo, como faz o MPLA. Eu, às vezes, quando vejo os ativistas dizer o MPLA está fazendo. O que seria de ti se o MPLA realmente não produzir essa fome? Você não seria nem ativista, nem sociedade civil. Então isso faz parte do caldeirão da irracional democracia. Ok. Mas, Khalifa, já estamos mesmo na nossa reta final. Como é que vê o papel de outros líderes dos movimentos? De 0 a 10, que nota darias ao trabalho que tem sido efetuado pelo Gangsta, Tanais Neutro e Francisco Teixeira na moralização e na consciencialização dos cidadãos? Eu disse já, vou voltar a dizer, eles não conscientizam, eles instrumentalizam. Em 2022 fizeram o mesmo trabalho. Depois das eleições, onde é que eles estavam? Eles deveriam se organizar, criar palestra como o Mos Khalifa faz, de graça, para conscientizar, orientar, explicar o que é ser cidadão, o que é ser realmente patriota, o que é exercitar a tua cidadania. Eles não fazem isso. Eles instrumentalizam o povo em época eleitoral. Mas por que em época eleitoral aparecem muitos personagens que dão um show nesse período de tempo? 2022 era o Gangsta, o Isidro Fortunato com Incisa, né?
em 2017, 2017, eu acho, era o Luati Beirão, os 15 mais um, aquela que depois sumiram, veio o Nito Alves, desapareceu, agora veio o Gangsta 2022, depois desapareceu, agora é a vez do Teixeira, e nós já estamos a ouvir, né, por alto, o business, o jogo, a manipulação por trás, o que está a acontecer, tudo. Quando depois das eleições de 2027, me chama aqui para falar sobre esses projetos. Estás a ver? Por isso é que eu disse aquela hora, conscientizar o angolano não dá dinheiro, mas manter o angolano na burrice, e a burrice é instrumentalizar o povo para dizer, não é o que eu estou a dizer, o próprio Francisco Teixeira disse numa entrevista, estamos a trabalhar, estamos a conscientizar, depois vamos ver a quem vamos direcionar o povo. Isso não é um trabalho de um homem que conscientiza. Não é para poder alcançar a alternância? Mas qual a alternância? Mudança de partido político. A alternância é alternar a mentalidade do povo para se desvincular da militância. Desvinculando da militância, se os partidos políticos concorrem e não chegam ao poder, nós como povo vamos exercitar nosso direito de rebelar-se contra o MPLA. Rebelião contra o MPLA. Esse é o nosso direito. Mas quem nos tira esse direito? É os partidos políticos, a partir do momento que não nos informam qual é o nosso direito como cidadão. Não é ser militante, não é ser simpatizante, é ser patriota e nacionalista, porque os partidos vão desaparecer e nós vamos continuar aqui. Okay. Mas os ativistas fazem o quê? Induzem, instrumentalizam o povo para esses partidos políticos. Talvez as pessoas vão dizer, não, ele está a bifar o Teixeira, está com inveja do Teixeira. Não, eu não estou com inveja de quem instrumentaliza um povo. Eu tenho medo do Criador do Universo. E outra coisa, acredito também, a vida não é só aqui. Para o Teixeira, acredita que no céu já não tem nada, é só voar. Não. No céu também tem as condições sociais. No céu as pessoas vão viver melhor do que aqui. Porque esse tipo de discurso que no céu não tem lá nada, acaba a induzir os jovens muitas vezes a serem criminosos. Ah, não tem lá nada. Então vou fazer alguma coisa para aproveitar a vida. Estás a entender como funciona? Então um líder não pode transmitir essa mensagem. Tem que sempre transmitir que lá vamos encontrar melhor do que aqui. Por quê? Porque tudo que nós temos aqui é como se fosse um holograma da vida real. Isso não é real. Isso que você está vendo aqui não é real. Você não é real. Se fosse real, não deveria se destruir. Isto é um holograma da nossa vida real. Significa que as mulheres lá são mais bonitas do que aqui. A refeição lá é mais gostosa do que aqui. E o MPLA é pior do que aqui? O MPLA lá é pior do que aqui? Não, temos que entender, quando você diz que o MPLA é pior, seja pior lá, também temos que compreender numa outra vertente, que é já na vertente espiritual. Às vezes o MPLA é necessário por causa do nosso comportamento imoral. Nós angolanos também não nos valorizamos. Gostamos de partir para essa insanidade, promiscuidade. Olha lá, um dia vamos falar sobre isso, eu acho que nós já estamos no fim. Você vê que em Angola está a tornar-se cultura uma angolana ter 3 homens. Deus não gosta disso. Deus não aceita isso. O homossexualismo está a crescer, a bebedeira de forma constante. Então, quando você diz, eu acredito em Deus, você acredita? Então, vou te dar um governo como o MPLA, que coloca a promiscuidade na vitrine. Eu quero ver se você vai tocar. Se você realmente acredita em Deus, não importa quanta promiscuidade ou futilidade que o MPLA coloca na vitrine, não toca. É aí que o MPLA, o Criador do Universo, vai remover o MPLA. Mas se você toca, dá a entender que você quer consumir essa promiscuidade. Mas o povo também é assim, por quê? Porque a nossa sociedade civil, que deveria realmente ensinar, orientar, educar, não, eles instrumentalizam. É só, vamos votar, vamos votar. Acabou o voto, todos eles fogem, desaparecem. Depois aparecem mais em 2032, vão aparecer mais. Mas não é porque talvez o primeiro objetivo desse movimento é incutir aos cidadãos que, para a resolução dos problemas, o primeiro passo é tirar o MPLA e depois pensar o que vai. Concordo contigo, mas como é que é tirar o MPLA se vocês estão a concordar que o Júnior Carneiro tem que substituir o João Lourenço? Se todos não, vale a pena o Júnior Carneiro, como é? Come on, nigga, acorda. Ou é MPLA que tem que sair, ou o Júnior Carneiro que tem que ficar. Então eles não sabem o que querem.
Porque eles acham que o Júnior Carneiro, por ser marimbondo, vai trazer o câmbio de 10 tempos do Zedu para vivermos o quê? Na rolote, no chilo, beber, fumar, drogar, mulher. É isso que nós queremos. Isso é imoralidade. Só que chegamos num tempo onde também há corte, porque as contas chegaram, que nós emprestamos no FMI. A conta chegou. Vão ter que pagar. Agora estamos a pagar com a dor. Estás a entender? Então é mais ou menos assim. Ok. Falou, vamos já mesmo para o final, falou sobre a questão da... Ficamos aqui no bastidor, falou sobre a questão da escravidão. Gostaria que nos levasse a esta reflexão, mesmo para fugirmos, já para terminarmos, sobre a questão do racismo, a escravidão, como é que acontece hoje. Por hoje os chineses retiram nossos compatriotas das zonas recônditas, transformam para Luanda, que é o ponto industrial do país, onde são acortelados, ficam em contentores, trabalham em tempos fora do comum, e nós estamos preocupados olhar para um branco. Sentimos-nos excluídos quando o branco nos diz de preto, e há outros elementos que frisou aqui no bastidor que devem ser levados à consciencialização das pessoas. O que é que tem a dizer? Qual é a sua visão sobre esta questão de racismo, não racismo, de preconceito, não preconceito entre branco e preto? Primeiro, assim, vou dar uma prova que o angolano não tem compreensão sobre o que é o racismo. Vou provar. Quando um povo não fala sobre algo que realmente acontece, é porque ele não tem noção sobre o que é aquilo. O angolano não fala sobre racismo, porque o angolano não tem a mínima compreensão sobre o que é racismo. Então eles não entendem. Eles não percebem. Race é raça. O racismo não é o branco dizer eu não gosto de preto. Isto é muito normal. Não é obrigado o branco te gostar. O branco tem que te gostar porque eu não sou obrigado a gostar de branco. Você é preto, eu sou preto, eu sou obrigado a te gostar. Eu posso dizer eu não gosto de ti, pronto, acabou. Isso não é ofensa, eu só não gosto de ti. E você não gosta de mim. Agora, quando diz, eu não gosto de preto porque o preto é sujo, já é pejorativo, é linguagem realmente agressivo, que também devo te atribuir na mesma moeda. Isso não é racismo, é agressão verbal. Outra coisa é sobre preconceito. O angolano também não tem noção sobre o que é preconceito, porque as nossas escolas não, eles instrumentalizam, ele condiciona, você absorve irracionalmente você reproduz. O que é preconceito? Estou a sofrer preconceito. Não, preconceito é preconceber sobre aquilo que você não tem certeza. Eu estou aqui, vocês são 3. Eu posso preconceber que esses 3 depois da entrevista podem me fazer mal, não é assim? Okay. Preconceber a ti aí não tem problema, porque eu sou humano. Eu, se estou a andar à noite, eu vejo 3 pessoas a vir, eu posso preconceber. Uau, será que eles podem me assaltar? Será? Não é certeza, isso não é errado. Agora, quando eu tento ser preconceito, dizer que você é gordo, não consegue pular aquilo ali, isso já está errado. Você está realmente me subestimar, está entendendo? Então, há preconceito que é aceitável, porque faz parte do ser deduzir. Eu posso deduzir, preconceber sobre aquilo que não tenho certeza. O que realmente é racismo. Racismo não é o branco dizer não gosto de preto, ou preto não gosto de branco, não, porque até eu sou preto, o branco é branco, eu posso falar branco, isso não é racismo. Preto, isso não é racismo. Racismo é um sistema político que os brancos cientistas sentaram, analisaram, calcularam. Quando vocês pensam em política, né? Vocês falam política. Política é o quê? Política é racismo. A essência da política é o racismo, para superiorizar os brancos. E nessa política, realmente, ele cria um privilégio social que deve ser direcionado aos brancos. Não importa em que lugar onde o branco estiver. Não importa a classificação do homem branco. Só basta ser branco. O sistema político internacional dita regras nas políticas regionais. Como ele dita essas regras? A partir do empréstimo financeiro. Você me deve 10 trilhões que você me deve. E agora você está em 30 trilhões. Por quê? Por causa do juro. A partir dali você não pode dizer o que tem que fazer. Eu sou branco, União Europeia. Vou ditar as regras de como você vai governar. É preciso que as empresas estrangeiras no teu país superiorizem o teu empresário nativo. Isso é racismo para superiorizar os brancos.
Entendeu? Racismo tem que ter poder químico. A indústria da alimentação coloca químico na alimentação industrial, que é a cesta básica, para neutralizar, incapacitar a capacidade do raciocínio do negro. Isso é poder químico. Racismo tem que ter um poder religioso, que é a Igreja Católica, que faz você pensar que Deus não é parecido contigo, é um branco que está no céu. Superiorizar, tá a compreender? Racismo você tem que ter poder bélico. E se você, negro doméstico, querer fazer fronta, nós vamos te destruir, superiorizar branco. Isso é que é racismo. Por isso é que os brancos chegam em Angola, não importa os traços físicos, só precisa ser branco. Se ele é olho puxado, asiático, mas a pele é branco, tem que ser superior ao dono da terra, negro. É mais ou menos assim. É superiorizar, criar privilégio social. O branco chegou em Angola, é português, não sabe ler bem nem escrever bem, mas ele tem que morar no Talatona. E você tem que estar no Rangel, no subúrbio, no Sambizang. E você acha isso normal. Porque você acha que não, o branco é mais civilizado, o branco é mais inteligente. Não tem nada a ver. Mas isso acontece por quê? Por causa do político. Por que nós queremos o ACJ? Porque na política primeiro é o branco, depois é o mestiço. Por isso é que nós falamos, nosso mulato que cuia. Estás a compreender? Porque já está na nossa subconsciência que o mulato e o branco são inteligentes por ser branco e mulato. É mais ou menos assim que colocaram nas nossas mentalidades. Então, o escuro realmente não tem habilidade de fazer o que o branco faz. Mas nós sabemos que quem governa o mundo são os brancos. Mas olha como é que o mundo está. Assassinato, violência, criminalidade, guerra, matança. O branco sabe governar? Claro que não. Mas nós ainda acreditamos que o branco sabe governar. Por quê? Porque nós temos uma síndrome de subserviência aos brancos, sistemático. Você vê branco, já baixa a cabeça. Nossos parlamentares são assim. Por isso é que o branco não aceita que venha um negro que tenha essa compreensão. Porque a festa deles acaba. Esse negro vai superiorizar outros negros, não pro injustiça, não, porque é direito que o angolano, por ser dono da terra, tem que estar acima de qualquer coisa, como eu disse por irmão. Isto é sagrado, isso é divino. Você lutar contra essa natureza de defender a tua própria essência para favorecer o outro, você está realmente se autodesqualificar. Não se está a entender. Mas como em Angola não se fala sobre isso, eu sei que não serei compreendido. Essa aqui está cheia de ódio no coração. Porque o angolano também não entende o que é ódio. O angolano não sabe. Não existe nenhum preto, não existe. Preto não odeia. O preto não odeia. As pessoas têm que entender isso. Mas como assim? Preto não odeia branco. Assim como Adão não teve ódio com o demônio, demônio odeia. Odiou Adão. Os brancos odeiam preto. Por quê? Porque existem milhões de justificativas para eu não gostar de branco. Existem milhares de justificativas para eu não gostar de branco. Não existe uma justificativa para os brancos não gostar de nós. Estás a compreender? Primeiro, eles nos escravizaram. E não só. Neutralizaram a nossa capacidade de discernimento com essas substâncias químicas para a gente não entender a realidade da vida. Mataram a nossa essência espiritual. Quando você, negro, compreende isso, é sistemático que você não vai querer lidar bem com gente que realmente não só fez no passado, mas ainda também faz no presente. Porque a indústria da imprensa cria realmente projetos para nos manter na subserviência. O sistema educacional, de forma global, dita livros para a gente absorver nas escolas, nas faculdades e sistematicamente reproduzir. Por isso é que a gente diz, já dizia o Platão, já dizia o Sócrates. E você diz o que, negro? Por que você não diz, já dizia Kim Pavita? Não consegues. Porque não foram reproduzidas, provavelmente. Está a compreender? Não é que não foram reproduzidas, não. Tem história. O branco delimita isso e coloca na tua cabeça que se você dizer, já dizia o Platão, você tira a nota 10. Mas quem é o Platão perante realmente o Akhenaton? O Tutankhamon, o Imhotep. Imhotep era professor desses Platões todos. Por que nós falamos? Já dizia o Imhotep. Nós não falamos isso. Então o branco não parou de nos controlar. Ele sofisticou a forma de nos controlar. Porque ele sabe que agora o negro consegue ver as correntes. Vamos tirar das mãos e das pernas, vamos colocar na mente. A partir do sistema educacional. Por isso que a nossa política é o quê? É reproduzir o que o branco fala.
Hoje estamos aqui. Você está a dizer a democracia, democracia, democracia. Quem falou esse bicho de democracia? Quem trouxe aqui? Nós somos africanos, nós somos bacongo, somos ovimbundo. Quem disse democracia aqui? Você aceita que o teu filho seja homossexual? Honestamente falando, eu vou dizer que não. Estás a se coçar. Estás a entender como funciona? Porque não é correto. Se fosse, não precisa se coçar. Só podia dizer não, com contundência. A pessoa que acredita em Deus. Não, não aceito. Eu não aceito. Por quê? Mas faz parte das democracias, das liberdades. Pai, eu quero ser gay. Não, mas filho, entende? Não, pai, é a minha escolha. Eu sou livre. Você aceita que a mulher seja prostituta? Porque o corpo é dela, faz o que quiser. Tem que ter regra, disciplina, senta em casa. Mas pai, senta, senta. É assim que os nossos avós construíram nossos valores, não é assim? Pois. Esses valores é ditatorial. Só que o branco chamou de comunismo. Entende como funciona? São regras. O pai fala, senta, vai na escola. Já são 21 horas, vão dormir amanhã, você vai acordar às 7. Mas pai, eu quero ver televisão. Levanta! Mulher, estou a chegar ao almoço. É assim, cada um tem a sua responsabilidade. Mas você está me escravizando. Não, eu acordo de manhã às 7 para ir trabalhar, para trazer comida. Estou a te escravizar como? Eu também sou submisso a ti. Sou submisso à minha família. Você quer ficar no sofá, no celular, porque é modernidade? Levanta do sofá, faz o almoço. Mas amor, é a minha liberdade, é a democracia. Tá bom, vira mais ou menos. Tá. Falando em liberdade e democracia, já mesmo para fechar, Certo. Numa eleição entre o Adalberto e João Lourenço, votarias a quem? Não me fala sobre esses nomes. Não me fala sobre esses nomes. Eles não têm juízo. Não têm juízo, porque eles são amigos, eles sentem, eles conversam. A CJ come bem, dorme bem, vive bem. João Lourenço come bem, vive bem, dorme bem. E eles jogam. Um produz a pobreza e o outro fala da pobreza. Não me fala deles, não. Não, nem essa gente não. Eu, porque morei muito tempo fora, sabe? Você quer ser gatuno? Rouba, mas não rouba o básico. Comida, para mim, comida não é para quem tem dinheiro, é para quem sente fome. Comida é para quem sente fome. Você não pode falar, não jantamos porque não tem dinheiro. Não justifica isso. Não justifica. Mas em Angola acontece. Não, acontece por quê? Porque eu disse, é o jogo da democracia. Tem que produzir essa pobreza para que a oposição tenha expressão. A sociedade civil, o ativista, o jornalista falar, é democracia, são as liberdades. Você vai se expressar o quê? Porque na liberdade você tem que cobrar todo direito. Direito de quê? Se já te deram. Você tem casa, tem água, tem luz, tem saneamento básico. Você vai cobrar o quê no regime? Você não cobra nada. Mas o povo não pode ter isso. Para que então o povo tenha falsa percepção que está a exercer as democracias, as liberdades de expressão. Isso é crime. Comida é para quem sente fome. Então, quando eu não sinto fome, eu não passo fome. Graças a Deus, tenho uma estrutura mínima. Mas eu, quando passo, às vezes tem hora que eu sento numa pedra, choro sozinho, fico chorando sozinho. Eu falo, Deus, tem que ter um líder para fazer alguma coisa. E eu sei que tem como fazer, é fácil. É mentira, ninguém te mente. Não é sobre saber ler, eu escrever bem. É só saber sentir. É só tirar o nosso povo é o melhor povo do mundo. Não precisa muito. Porque você vê nossas mamás trabalham, levanta a cabeça e você ainda vê polícia bater. Eu como governo, não faria isso. Eu só poderia dar mais estrutura, mais organizar. Porque nossas mamás não leem, não escrevem. Vão sobreviver como? Elas sempre foram assim antes do branco chegar aqui. Nossos povos saíam daqui, iam no norte da África comprar tecido para vender. Você não pode matar essa incensa para tentar criar um emprego formal. Não se faz isso. Mas eles batem para quê? Também para dar emprego no fiscal, estás a ver? E muita gente quer ser fiscal. O jovem estudou, fez direito, não tem vaga, então vira fiscal. Para quê? Vai ganhar 50 mil e bate as tias na rua. O Estado emprega as pessoas assim? Eu acho que não é assim. É como casa. Casa não é para quem tem dinheiro. Ok. Casa é para a pessoa. Então o Estado tem por obrigação, constrói casa, dá as casas nas pessoas. E você estrutura da dignidade, depois cobra só uma taxa mínima de luz. E o Estado vai poder arrecadar com esse dinheiro da luz, da taxa, do gás, né, encanado. Vai efetuando num sistema educacional. Prontos assim, é tipo a polícia, por exemplo. Vocês reclamam muito, a polícia cobra gasosa, a polícia... Por que a polícia não tem que cobrar gasosa? A polícia cobra dinheiro, não devia... Por que a polícia não devia? Tem como acabar com a corrupção na polícia? Ou se fosse governo, eu acabo isso em 1 ano. Simples assim. Você vai ver que polícia em Angola já não vai cobrar gasosa. De que forma? Eu explico, esse governo não... quer dizer, eu posso explicar que o governo não pega essas ideias para aplicar. Você é um policial, por exemplo. Eu te dou casa própria.
todos os teus filhos, o Estado vai suprir o sistema educacional, te dão 100 mil todos os meses. Esse dinheiro é para você, é para quê? É para entreter-se, é para relaxar, é para tirar uma férias. Porque você não paga água, não paga luz, não paga nada, não paga IPVA, não paga IPTU, porque você presta serviço no Estado. Os teus filhos, e se você está apanhando, roubaste uma gasosa, vão te receber a casa, os teus filhos, estás entendendo? Você vai pensar 2 vezes, você até vai fiscalizar o teu colega. Amigo, não faz. Porra, o Estado me deu casa, me deu isso, meus filhos estão... Os teus filhos vão falar assim, pai, se você pedir gasosa na rua... Quer dizer, os teus filhos serão o teu fiscal. Pai, se você pedir gasosa na rua, estragasse o nosso futuro, vamos ver como é que nós vamos te fazer. Então, e depois no fim do mês ele tem 100 mil para lazer, tá vendo? Ir num parque com a mulher dele, não sei o quê. Agora, o polícia paga aluguel, paga a escola do filho. Você acha que 100 mil dá? Vai fazer mesmo gasosa. Ok, mas não respondeu a minha pergunta, mesmo para fechar. Sobre? Eu disse nenhum deles, nenhum deles. Numa eleição só eles os dois, não conferia a ninguém. Para mim, angolano, chega, nós também temos que nos respeitar, nos dar valor. São 50 anos de oportunidade que a gente deu a esses partidos. Aceitamos nos humilhar, nos matar, nos assassinar. Ajudamos eles a serem grandes. Para hoje nos fazerem como nos fazem. A UNITA nem sequer nos informa de forma clara, traz leses sapinhala, que só sabem gritar, ir nas praças, instrumentalizar as nossas mamás, que não sabem ler, nem escrever muito bem, com aqueles panos cheios de galo no rabo. Não, assim não, chega. Nós temos também que ajudar esses partidos, terem compreensão. Vocês têm que se aposentar e ficam com essas regalias básicas. E chega para dar oportunidade a outras coisas que vão surgir. Nós também não podemos ter essa síndrome, o MPLA, UNITA. Às vezes o MPLA já não quero ficar, mas quando você fala entre o MPLA e a UNITA, chega, aposenta esses 2 partidos, coloca no museu, fica histórico. Okay. E dá chance a outros pensamentos diferentes. Tá vendo? Mais ou menos assim. Ok. É mesmo assim que nós vamos fechar hoje a nossa entrevista, especial entrevista. Hoje meu convidado foi o Mos Khalifa, líder do movimento cívico União, que trabalha na moralização e na conscientização dos cidadãos sobre o que é ser pessoa. Ser humano. Ser humano. Então, assim nós fechamos, então é um até já. Tá, muito obrigado. Agradeço no fundo do coração. Ok. Especial um espaço de entrevista onde o convidado responde assuntos relacionados à política, sociedade, economia e desporto. Aqui na sua rádio Primeiro Impacto. O MPLA não vai aceitar perder a dama jamais.